eu queria trazer aqui uma questão, porque apesar da esquerda ter influenciadores fortes, a sua atuação ainda parece um tanto fragmentada e pouco coordenada, enquanto a extrema-direita ela opera por meio de um ecossistema mais articulado e criadores de conteúdo, financiadores, distribuidores de pauta e núcleos de produção profissional. Ao mesmo tempo, a renovação de vozes progressistas nas redes, especialmente jovens, negros, mulheres e criadores periféricos, avança de forma lenta e sem um apoio estruturado. Diante disso, como é que vocês avaliam esse déficit organizativo da esquerda no ambiente digital? O que falta para se construir um ecossistema sustentável de influenciadores progressistas que ofereça formação, suporte técnico, financiamento democrático e sem engessar a diversidade e a autonomia do nosso campo? Como é que a gente pode garantir que novos comunicadores de origem popular tenham condições reais de disputar a narrativa? Queria te ouvir novamente, Frederico, por favor, a respeito desse tema. Não, eu acho, esse daí eu acho que vai ser até mais rápido, assim. Porra, o crepe de novo. Voltando naquele início que a gente comentou, que a gente concordou, não, né? Caramba. Dessa questão de não separar a rede de rua, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente está vendo uma juventude que ela cresce já com celular, que ela já sabe, inclusive, mexer no celular com muita mais facilidade. Ela conhece essa linguagem de uma forma que, às vezes, a gente até nem conhece, né? Eu não sou velho, não sou novo, né? Eu tô com 31 anos, mas eu já percebo, inclusive, que a galera mais nova, ela já tem uma facilidade muito maior para mexer do que eu. E eu acho que essa mudança de mentalidade em relação à internet é muito importante para que as estruturas que estão colocadas hoje na questão partidária e na questão de movimento, elas têm que trabalhar para poder criar esse tipo de mobilização digital. Então, você ter um sindicato ali, ou um conjunto de sindicatos, um conjunto de organizações financiando plataformas, financiando produção de conteúdo, financiando uma mudança dessa comunicação nas redes. As fundações dos partidos têm que trabalhar em relação a isso. As fundações partidárias, quando eu vejo hoje, são fundações que elas são muito engessadas. Quando tem discussão, é uma discussão que não alcança ninguém. Então, elas precisam pensar e financiar projetos nesse sentido e criar essa estrutura que não é uma estrutura que, às vezes, vai bater de frente com essas estruturas da direita, mas são estruturas que vão gerar novas formas de comunicação, que vão gerar novas estruturas, porque isso já está defasado. Então, e aí volta na questão, em relação a qual projeto. Aí você tem que casar uma comunicação com um projeto para você poder identificar esses problemas que as pessoas estão percebendo na vida hoje no Brasil. Pois é, Fred. É igual um outro dia eu gravei um vídeo sobre isso. Eles são um fracasso e a culpa é do PT, né? O fracasso deles é culpa do PT. Que elas enxergam, que elas percebem, que elas sabem que tem muita coisa errada, para você dar um direcionamento para isso, que não seja só um direcionamento que o bolsonarismo, que a direita apresenta. Tá certo. Eu vou passar a palavra agora para o Sérgio, para ouvi-lo a respeito dessa questão da formação de novos influenciadores no campo da esquerda. Como é que você avalia isso, Sérgio? Olha, eu acho que a questão fica muito encerrada aí, depois de 3 falas de ambos aí, eu vim falar só sobre formação de influenciador, eu acho que fica difícil. A gente precisa resgatar um pouquinho aqui do debate que estava sendo feito para a gente poder se organizar, né? Viu? Até o Sérgio veja, existe uma construção narrativa aqui, né, sobre o que seria uma comunicação para uma disputa e tudo mais, que se coloca sobre premissas que daqui a pouco não conferem, não estão tão sólidas. Beleza, Sérgio, é isso mesmo. Gente, vocês perceberam o que aconteceu aqui? O Sérgio até reclamou. O host falou, depois o Crepe falou, aí depois o host passou a palavra para o Crepe de novo, falou de novo e passou para o Crepe de novo. E só agora o Sérgio Hoff está falando. Mas que cara de pau esse host, hein? Puta que pariu, hein? Vamos lá. E daí a gente precisa se organizar para seguir esse debate. Veja, se falou muito aqui
sobre o debate econômico e depois se neutralizou o assunto, vamos para frente e tal. Eu quero voltar um pouquinho para a gente poder chegar nesse ponto. Nós fechamos 2022 com um déficit de dezenas de bilhões de reais que só foi apaziguado justamente por essa articulação da PEC e da transição, né? Para tentar fechar as contas. Não dinheiro para gastar necessariamente, para fechar as contas. Ô, Lauri, mas eu acho que o Sérgio, de repente, o que acontece? Eu tô percebendo que ele tá pegando leve mesmo. Mas, de repente, ele ficou meio assim de... Porque o Crepe, até eu, se um dia eu fosse debater com o Crepe, eu também não iria pegar pesado, porque o Crepe é um cara educado, né? O Crepe não é de atacar assim. Ele vai na boa, então você tem que ir na boa também. Então, eu concordo com essa postura do Sérgio aí. Se eu fosse debater com o Crepe, a minha postura seria exatamente igual a do Sérgio, bem educado, só nos argumentos. Com o Jones é diferente, o Jones faz graça. Aí com o Jones você tem que arregaçar mesmo, entendeu? Por que esse debate de fechar as contas? Né? Eu acho que aqui também a gente começa a ter uma dificuldade. Porque a lógica que se coloca desde o golpe do Estado é uma lógica que impõe esse fiscalismo. E se a gente quiser operar algum avanço social nesse país, a gente vai precisar jogar com essa lógica por um tempo. Mas o próprio ministro Haddad já fez falas muito contundentes sobre a importância e a necessidade de se superar o próprio arcabouço que foi construído, né? Agora, essas coisas não acontecem de um dia para o outro. Não é com estalo de dedos e uma canetada que isso vai acontecer. É isso, exatamente. Essas coisas requerem um poder inercial muito forte. Tu precisa tirar da estática, tirar da petrificação uma situação, eles escreverem em pedra um teto de gastos que está começando a ser mexido. E a partir daí a gente vai começando a construir esse caminho. Exatamente. Se a gente for se basear apenas, única e exclusivamente no idealismo, para a gente chegar naquilo que a gente almeja, bom, então está na hora de pegar esse dinheiro de monetização, começar a financiar aí um sítio, comprar metralhadoras e tal, porque é isso que vai ser necessário. Tá? E eu não estou vendo ninguém com esse ímpeto por enquanto. Aí o Sérgio está zoando com a cara dele. Agora, tá zoando assim, se nós queremos fazer uma disputa dentro do jogo, construindo novas regras dentro das regras atuais, a gente vai ter que encontrar esse caminho, inclusive na comunicação, mas não só nela. Essa construção, ela vem também de uma conscientização de quem está fazendo essa comunicação. Ela vem também da conscientização das pessoas que estão recebendo essa comunicação. Eu acho complicado a gente fazer um debate exclusivo sobre influenciador, sobre comunicação, numa lógica em que a gente parte de premissas que não batem, né? Nós temos campanhas, nós temos lutas que estão acontecendo nesse momento, que elas são lutas que estão acontecendo à margem do governo, que é como tem que ser. Disputa de base. Aí coloca-se as frentes, coloca-se os sindicatos, coloca-se os movimentos sociais para fazer essas campanhas, mas não é uma questão de governo central mandando fazer isso. Muito pelo contrário. O presidente Lula, desde a pré-candidatura, quando ele lançou o nome dele do Alckmin na sede da CUT, ele falou o seguinte: vocês têm que nos pautar, vocês têm que se mobilizar, vocês têm que nos cobrar. Se a gente for eleito, vocês têm que nos cobrar. E eu acho que esse é o papel, de fato, de um movimento, de uma organização, de uma comunicação efetiva que faça esse debate. A gente tem que levar a pauta, a gente tem que levar a disputa com a sociedade essas questões. Não vai ser o governo dizendo, vocês agora se mexam com outra coisa que eu vou fazer. Não vai acontecer assim. A campanha, por exemplo, o Congresso Inimigo do Povo, que tem acontecido aí de forma esparsa, né, com uma forma até bem difusa, dá para dizer, né? Ela tem emparedado muita gente. O Hugo Mota se mostrou um frouxo com essa campanha. Certeza. Começou a ver videozinho de IA com alusão a ele e começou a ficar todo afetado, começou a titubear, começou a tropeçar, começou a ceder. Então a gente tem que ir para cima nessa questão. A gente tem que continuar cobrando. A gente precisa, tá, fazer uma disputa com base naquilo que a gente tem na nossa frente.
Se a gente vai puxar para o passado, tá, para discutir que o Tarcísio era um planilheiro do DENIT, que foi técnico que operou dentro do governo Dilma, se a gente vai discutir que o Heleno era general das tropas da ONU e tal, que foi para Iriti, fez todo aquele rolê, a gente precisa lembrar também, por exemplo, né, que se voltar um pouquinho mais para trás, o Ciro Gomes se arrogou sempre como o pai do Plano Real, né, ou como padrinho, ou como pelo menos um primo distante do Plano Real, né, durante o governo Itamar, né, e agora ele está lá com o André Fernandes tentando disputar um espaço no bolsonarismo, né. A gente precisa colocar essas questões para poder fazer um debate franco, de fato, e até para poder comunicar melhor. Uhum. O arcabouço, né, ele é uma abertura de caminho para a construção de um futuro. E a partir disso, a partir da criação da lógica do arcabouço, se pode avançar para outras lógicas até o momento que a gente consiga superar isso. Agora, isso não vai ser o Thanos que vai fazer estalando o dedo, gente. Isso vai ser uma construção política. Isso vai ser uma construção que leva tempo, sim. E daí é fácil a gente se colocar em chavões, como eu tenho visto aqui no chat, o desrespeito que eu tenho passado aqui, tá? Que o gordinho isso, o gordinho aquilo, não sei o quê, e que é um pelego, né? Tudo isso eu já vi passar nesse chat aqui. Né? Eu acho que tá faltando abrir dentro do próprio campo, né, um espaço para o contraditório, para a gente se ouvir, para a gente se entender. Eu comecei concordando com o Frederico aqui. Para você ver, né? Todo mundo que não concorda com eles, é isso aí que eles fazem. É pelego, é vendido, é neoliberal, é lunático, é mais não sei o quê. É complicado, é uma galera extremista que não sabe lidar com a discordância. É simples assim. É isso que o Sérgio está dizendo. Sobre muita coisa que ele falou, e eu acho que a partir desses acordos mínimos a gente tem condições de construir um espaço de disputa que seja um espaço de campo, e não necessariamente um espaço dentro do próprio campo, um espaço de autofagia. A gente pode fazer um ataque à extrema-direita, a gente pode fazer um contra-ataque, uma reação a eles, mesmo com as nossas diferenças internas. Agora, o que não dá é fazer isso à base de mobilização de afetos de um contra outro dentro do mesmo campo. E daí é que eu vejo a dificuldade, para chegar no ponto da pergunta que tu fez, Anderson, a dificuldade para a formação, para a criação de novos criadores de conteúdo, novos influenciadores. Porque quem é que vai se prestar hoje a entrar nessa disputa sem sair já pegando em armas e batendo uns nos outros? Eu estou aqui há um pouco mais de tempo, talvez menos que muitos de vocês. Eu estou aqui desde 2021, mas eu já tenho contato com essa criação de conteúdo desde 2019, mais ou menos, e tal. Né? Mas o meu canal nasce em 2021. E eu começo tentando fazer um diálogo amplo, sabe, com todo mundo, mesmo sabendo das limitações, sabendo que eu, enquanto um petista, enquanto um cutista, eu ia enfrentar resistências e enfrentar dificuldades para fazer o debate. Né? Mas eu me coloquei de peito aberto para isso. Quem é que hoje, em pleno 2025, vai se prestar a começar do zero uma coisa dessa, sem chegar já aderindo à lógica de rede, já chegar na porrada? Porque hoje é isso que as redes exigem. E é isso a que a gente se rende quando a gente vem para esse tipo de discussão e vê o tipo de reação de comunidade que acontece aqui. Uhum. Porque isso é mobilização de comunidade, tá, gente? Isso aqui é um público, tá? Esse público que ataca é o mesmo público que daqui a pouco tá lá, validando o discurso de um, validando o discurso de outro, dizendo que ele é brabo, que ele é foda e tal, mas que o outro que tá aqui trazendo um contraponto, que é dentro do campo, esse não presta, esse é um pelego, esse é um ridículo, esse é um burro, esse é não sei o quê. Como é que se mobiliza a construção de uma mobilização social de fato com esse tipo de disputa? Como é que se faz isso? Quem é que vai se prestar a chegar aqui agora e dizer, não, né? Eu vou ser o Norvana da esquerda, eu vou trazer unificação, eu vou tentar construir uma coisa diferente, eu vou tentar fazer um debate aqui mais amplo, um debate melhor, um debate mais qualificado? Quem se presta a isso? São poucos. Eu sou um que nos meus últimos anos de atuação, eu não tenho me prestado. Porque isso desgasta a gente. E isso desgasta no pessoal. Isso desgasta no pessoal, porque assim, uma coisa é tu ser um antipetista. Uma coisa é tu ter uma disputa sobre uma questão ideológico-partidária e tal, que te coloca... Mas se eles não fizerem, eu faço. Vou fazer cortes aqui.
das falas deles, principalmente do Hoff. Está garantido aqui. Que coloca o outro em xeque nas suas convicções. Outra coisa é quando tu parte pro pessoal. Outra coisa é quando tu ataca a pessoa do interlocutor. Isso é olavismo, tá, gente? Então, eu quero passar um recado para quem está aqui no chat, tentando desconcentrar, espinafrar, atacar, tá? Vocês precisam tomar consciência de que o que vocês estão fazendo é uma lógica de olavismo. E quem tem a responsabilidade sobre isso se sustentar é o criador de conteúdo, é o influenciador que está moderando, que está acompanhando e que não está puxando a orelha de vocês. Que paulado! Tá? Eu quero até, Sérgio, aproveitar que eu já até bloqueei essas figuras aqui que estavam ofendendo, estavam mandando mensagens desrespeitando os nossos entrevistados. Enfim, aproveitei, foi bom você ter citado isso, porque esse pessoal aqui que estava mandando mensagens aqui, esses haters, eu já até bloqueei aqui do nosso... Não faz serviço para nós, tá? Eles colocam o nome de marxista, mas no fim das contas eles estão fazendo o serviço do bolsonarismo, tá? Uhum. Só para pontuar. Eu quero ouvir o Fred também a respeito dessas questões, porque o Sérgio, o Fred, ele levantou a questão do déficit fiscal, que foi reduzido no governo, enfim. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que discutir as prioridades que se dá ao orçamento público, né? Quando a gente coloca mais de 1 trilhão do orçamento para pagar juros da dívida pública, eu acho que isso diz muito a respeito das prioridades que estão colocadas, não, o Fred?